estarmos aqui na casa dele para adorar, exaltar o nome dele, como já foi feito aqui. Que você continue nesse espírito de adoração nessa noite, recebendo a mensagem nessa noite. Creio que Deus já tem falado ao coração de cada um no início desse tema maravilhoso. Quero agradecer aqui o pastor Daí, grande amigo, né? Conheci há pouco tempo, hoje grande amigo. Pastor, aqui o pastor José Ayrton, precisa lhe dizer, tive o prazer de congregar com ele, ser uma ovelha dele, qual eu aprendi muito também com ele, e continuo aprendendo, né? E Deus tem sido bom, pastor, né? Exemplo, pessoas que são exemplos aqui, né? Na presença de homens de Deus, mulheres de Deus, todos os irmãos aqui no altar, mas Deus é maravilhoso porque Ele tem tido misericórdia de nós. E esse tema é profundo. Estava até com o pastor Daí, agora há pouco. Sério? Até eu não passei a orar mais, acredita? Desse tema para cá, desses dias para cá. Fazia tempo que eu não orava 3 dias, ou 3 vezes ao dia. Hoje, orei mais 3 vezes por dia, ali orando, buscando. É isso que Deus quer dos seus filhos, é isso que Jesus quer. Ele foi o maior exemplo na questão de oração em todos os sentidos, mas Jesus foi o maior exemplo em comunhão com Deus na oração. E o tema nessa noite é este. Deus venha falar com você, né? A campanha é essa: chama a mim e responder-te-ei. Quantos daqui tiveram a experiência de clamar ao Senhor e Ele responder? Eu não fui só uma, foi várias vezes. Às vezes respostas com sim, às vezes com não. Mas o não de Deus para nossas vidas sempre é sim, porque Ele sabe que isso é melhor para nossas vidas. Então eu creio que todos aqui que tiveram experiência com Deus em buscar o Senhor na oração. E hoje nós vamos falar dessa experiência de Jesus. O tema aqui convidado falar sobre Ele sendo Deus, teve seu ministério em oração, orando. Não pouco, muito. Vamos ver aqui. Estou tentando adaptar aqui no celular. Depois comprar um tablet. Tem que procurar seguir o ritmo, né, pastor? Tem a sua dificuldade às vezes de seguir a tecnologia, mas é bom a gente começar a aprender, sabe? Apanha um pouquinho, mas é bom a gente melhorar isso aí. Então, a terceira sexta-feira hoje é um tema maravilhoso. Subtema está lá em Lucas 6:12. Se quiser colocar no texto, não vou. Se quiser abrir também, pode abrir, mas não precisa. Eu quero falar sobre outros textos aqui no decorrer da mensagem. Mas Jesus, sendo Deus, exerceu seu ministério com muita oração. Primeiro ponto que eu pego aqui: Jesus, sendo Deus, claro, nós vamos depois entender dentro da mensagem, também tinha seu lado humano, 100% Deus, 100% humano. Ele tinha 2 naturezas. Mas Jesus, sendo Deus, não teve um pecado sequer. Natureza humana sim, mas sem nenhum pecado. Orou de forma sem cessar no decorrer do seu ministério. Imagina nós, que somos pecadores, nós oramos muito pouco. Se formos falar com o exemplo de Jesus, que você possa depois, ou até, porque não, decorrer dessa campanha, possa começar a orar mais. Que eu possa orar mais. É tempo de orar mais. É tempo de buscar mais a presença do Senhor. E esse tema é muito profundo, porque Jesus, Ele nos ensina o valor da oração. A oração é uma da forma que nós temos intimidade com Deus.
Quando nós estudamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. Não tem como você falar com Deus se você não orar, se você não falar com Deus. Ah, mas irmão Walter, eu já leio a Bíblia, conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Amém. Mas não há comunhão se não há oração. Jesus teve esse zelo de seguir todo o seu ministério em comunhão com o Pai. Nos deu esse exemplo. E nós queremos e vamos conseguir terminar nossos dias aqui em comunhão com Ele, na oração, buscando a sua presença, como estamos fazendo esta noite. Aleluia. E eu quero aqui, antes de entrar aqui diretamente no tema, trazer alguns pontos aqui muito importantes para esta noite. A encarnação de Cristo é um mistério para muitos. Foi e é, porque foi um milagre, foi a provisão de Deus. Como eu já disse, ele tinha a natureza humana e também a natureza divina. A natureza humana, filho de Maria, nasceu a Virgem Maria, todos conhecem, não vou ler o texto, mas nem há tempo. Então aqui entra a natureza de Jesus humana, nascendo de Maria, e a natureza divina do Espírito Santo, gerada pelo Espírito Santo. Então nós vamos entender aqui nesta noite, claro que todos aqui já sabem, mas vamos trazer aqui na nossa memória qual era a natureza de Jesus, porque Jesus, sendo Deus, seguiu o seu ministério orando, porque ele também tinha a sua natureza humana. A Bíblia não diz, mas eu acredito, pastor Zé aí, que se Jesus não tivesse zelo de buscar a intimidade com Deus na oração, ele poderia ter caído humanamente, lado humano, lado frágil. Ele teve sentimentos como nós todos tivemos e temos. Nós vamos ver aqui que Jesus, a sua natureza humana, nascido de Maria, ele teve a sua teve ali os seus desejos como humano. Ele teve limitações como homem. Ele teve fome, teve frio, sede. Nós vamos ver isso depois da mensagem, em alguns textos. Ele teve também cansaço físico, lado humano de Jesus. Jesus chorou. Jesus teve sentimento, tinha sentimento, como homem e como Deus. Então, está aí um motivo porque Jesus seguiu o seu ministério orando, buscando, intercedendo ao Pai, buscando ao Pai força, coragem. Sim, Jesus teve medo também, nós vamos ver mais no final da mensagem. Mas ele não deixou de andar segundo o propósito de Deus, buscando sempre cumprir a vontade do Pai, orando, intercedendo pelo seu ministério, pela sua grande obra e por nós. Nós vamos ver também que Jesus também orou por nós. Mas seguindo aqui, como já disse, ele teve frio, foi sujeito à fraqueza, teve sono, e estava também sujeito à morte. Ele sabia que iria morrer, pregado numa cruz. Por isso Jesus busca sempre o contato com o Pai, contato com Deus. Eu creio que quando Jesus saía para o deserto, a orar, ele, na sua intimidade com Deus, a Bíblia não diz, mas o lado humano de Jesus, eu creio que muitas vezes a gente pode ter chorado diante de Deus, né? Meu Deus, me ajude, como humano. Imagina, pastor, daí já sabendo que ia ser
vestia e buscava ao Pai o revestimento da presença de Deus na vida dele. Aí vocês possam até me dizer, mas não vai, ele não era Deus. Nós precisamos entender que Jesus deixou a sua glória, ele encarnou para salvar toda a humanidade, se fez maldição em nosso lugar, tomou sobre si todos os nossos pecados, e ele sofreu por isso, humanamente. Seu lado humano sofreu. Aqui no capítulo, em João, se você quiser abrir a sua Bíblia, em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós vamos ver que aqui Jesus já existia, já estava com Deus, mas é no mesmo capítulo aqui, 1 de João, agora no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então nós entendemos que Jesus, ele se encarnou, ele teve carne como eu e você temos, ele viveu aqui do seu lado humano, passando por todos esses momentos que eu já coloquei aqui. E aí então nós vamos ver também aqui rapidamente alguns versículos. Se quiser colocar aí na tela aí, para a gente acompanhar, para não ter mais tempo aqui. Então lá em João, 1 João 1, eu até marquei aqui, mas vamos ouvir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu estou na introdução, para vocês entenderem a personalidade, a pessoa de Jesus, o lado humano e o lado divino de Jesus. Então quem? Ali está falando sobre quem? Sobre Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus também era revestido da presença de Deus humanamente, e era também Deus. Meus queridos, eu desafio qualquer um aqui nessa noite que tem uma vida com Deus, de obediência, de santidade, que tudo vai bem, e não tem uma vida de comunhão com Deus no coração, de busca. Não tem como. Nós vamos ver que Jesus, ele nos deu esse exemplo. O tempo todo ele estava buscando a vontade de Deus e buscando sempre na oração. A vitória de Jesus na cruz não foi somente porque ele era Deus, mas porque ele decidiu pagar um preço por mim e por você. Por isso você está aqui nessa noite. Por isso você está aqui nessa noite, cheio de alegria da presença do Senhor. Nós vamos entender no decorrer da mensagem que Jesus passou a habitar em nós através do Espírito Santo. Agora somos um em Cristo, como Ele é um no Pai. Mas não tem como ser um em Cristo se nós não vamos andarmos como Ele andou. A Bíblia fala que nós temos que ser semelhante a Ele, temos a mente dele. É impossível alguém andar com Jesus, ter intimidade com Deus, se não estiver com a vida regada de oração. Quanto mais eu oro, mais perto de Deus eu estou. Quanto menos eu oro, mais perto do mundo eu estou.
Também lá em Colossenses 2:9, a sua divindade fora revelada na humanidade. Colossenses, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Então ele era divino, ele era um ser iluminado, vindo direto do céu, deixando o seu trono, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Será que você entende isso? Será que você pode glorificar o Senhor nesta noite? Isso. Você só está aqui nesta noite porque decidiu pagar um preço. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. No Evangelho de Mateus, as orações de Jesus são destacadas em momentos-chave do seu ministério. E começa o grande propósito. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, diz a palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1 até 11, que Jesus passou 40 dias e 40 noites, não só orando, mas jejuando e orando. Aleluia. Jesus jejuava e orava por 40 dias, 40 noites no deserto, antes de iniciar o seu ministério. Este período de intensa oração e jejum foi um tempo de preparação, fortalecimento espiritual, enquanto ele enfrentava a tentação de Satanás. Todos conhecem o texto? Então Jesus, antes de iniciar a perseguição, as tentações que ele sofreu, ele sai a sós, vai para o deserto, sendo Deus, mas agora como homem, ele vai se preparar. Nós temos nos preparado para estar com Deus. Vir à igreja, aos cultos, aos domingos, durante a semana, é necessário. Mas se nós não tivermos um relacionamento com Deus diariamente, nós vamos fraquejar. É preciso se alimentar de Jesus, é preciso comer a palavra, é preciso dobrar os joelhos. Jesus nos deu esse exemplo. Jesus agora se afasta, paga um preço, sacrifício por mim e por você, para poder agora enfrentar tudo que ele iria enfrentar. Ele sendo Deus, ele já via lá na frente o que ele iria passar, mas ele vai ali agora o deserto, ficar em oração, em jejum, se revestindo seu lado humano da presença do Pai, falando com o Pai. A Bíblia não diz que Jesus falou com Deus, mas 40 dias e 40 noites. É muito poder de Deus, pastor. A gente 2 dias ali, às vezes, apenas jejum, 3 dias, uma semana, um mês, já deu resultado. Jesus entendeu que precisava desse resultado dele como humano. E nós precisamos ou não precisamos? Claro que sim. Aleluia. Jesus vem nessa noite derramar sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre nossas vidas, o desejo de estar com Ele. Quem tem desejo de estar com Jesus aqui, vai estar com Ele lá. É forte isso. Quem não quer estar com Ele aqui, dificilmente estará lá. Aleluia. Então Jesus aqui ele começa, vamos dizer assim, o seu sofrimento, porque não é sofrimento você ficar 40 dias sem comer, sem beber. Então que começa um grande ministério
O Satanás resiste às suas tentações. Será que Jesus teria resistido, humanamente falando? Seu lado humano, teria resistido? Chega ali agora, tentação do estômago, né? Tentado pelo estômago. A gente com fome, a gente fica quer comer, não quer nem olhar para nada, não quer saber se está errado, não quer comer. Mas Jesus teve esse zelo. Ele podia muito bem ter transformado aquelas pedras em pão, mas não era esse o seu propósito. E sabe por que ele não transformou aquelas pedras em pão? Por amor a mim e você. E ele tinha que seguir todo o plano de Deus. Então ali ele vence Satanás. Ele estava revestido da presença de Deus. Agora chegaram no deserto, jejuando e orando. Meus irmãos, não tem Satanás, não tem demônio, não tem diabo que resiste um crente cheio da presença de Deus. E só se enche da presença de Deus estando com Deus. Quando eu falo estando com Deus, estando com Jesus. Porque é impossível chegar a Deus se não for com Jesus. Então que possamos seguir esse exemplo de Jesus. Já adiantando aqui, derrubou, mas quero precisamente falar pelo menos aqueles pontos que o tempo permitir, vai ser o suficiente para mim e você, para nós sairmos daqui, pelo menos tentar um pouquinho parecer com Jesus, a orar mais, a jejumar. Quantas vezes eu jejumei e ultimamente não tenho jejuado? Conforme, né? Resumido, ninguém está falando assim, não é para minha glória, mas eu jejuno, semana, estou concluindo ainda. Mas, irmãos, como é bom, mas você tem que começar. É difícil, mas tem que pagar um preço. Ele pagou o maior preço por mim e por você. Tudo isso que eu estou falando aqui nesta noite, através da vida de Jesus, o que Ele fez, foi por mim e por você. Ele não precisava disso. Ele não precisava. Mas foi por amor a mim e você que Ele pagou o preço. Então vale a pena você continuar caminhando com Jesus, pagando o preço, renunciando ao pecado, o mundo, e estando com Jesus na oração. Quando você está aqui dobrando o seu joelho, Jesus está aqui com você. Quando você está no seu quarto orando, Jesus estará com você. Mas muitas vezes ficamos aqui horas e horas alimentando a carne. Quem não se alimenta de Jesus está sujeito a alimentar a carne, porque Satanás ele é sujo. E um crente, quando está alimentando a carne, ele se afasta de Deus. Mas Jesus permaneceu firme no propósito de pagar o preço até o fim, e em oração e jejum por minha vida e por sua vida. Reflita nesta noite, continue buscando, operando, buscando a presença de Deus, que vai operar mais grande na sua vida. Aleluia. Muitas vezes nós queremos receber de Deus, mas o que nós estamos dando para Deus? Qual a autoridade da nossa vida para Deus? Nossa conduta com Deus? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Adiantando aqui, uma das principais razões pelas quais Jesus orou a Deus foi para também modelar uma vida de dependência e comunhão com o Pai. Um dos pontos, um fatos de Jesus estar sempre buscando a oração, foi também estar buscando a dependência da comunhão com o Pai. Quer ter comunhão com o Pai? Quer ter intimidade com o Pai? Quer andar com o Pai? Se dobre diante do Pai. Busque o Senhor no coração. Como já disse aqui, nós precisamos alimentar a palavra, mas ser sustentado
cristã. Uma delas é a oração. A palavra, oração, a fé e a comunhão, a adoração. Se você tem buscado orar, estar na presença de Deus, na oração, você vai prosseguir e vai permanecer de pé quando os dias maus chegarem, se já não chegou em nossas vidas. A Bíblia fala que muitos vão desistir, mas aquele que estiver baseado, aquele que estiver alicerçado na palavra de Deus, em comunhão com Deus, andando com Deus, só tem comunhão com Deus, orando, vai permanecer de pé. Persevere na oração. Se não está orando, comece a orar. Está orando um pouco, ore mais, e você vai ver que vale a pena você estar diante de Deus, dobrando seus joelhos, ou em pé, ou sentado, mas em comunhão, falando com Deus. Já disse e repito, nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco, mas precisamos falar com Deus na oração. Quando oramos, falamos com Deus. Precisa haver comunhão. Deus quer te ouvir. Deus tem te ouvido e quer te ouvir nesta noite. Eu não sei qual a sua causa nesta noite, qual o seu problema nesta noite, qual a sua aflição nesta noite, mas o Deus que responde a oração dos seus filhos está aqui nesta noite. Ele vai te responder. Persevere. Seja perseverante como Jesus. Mesmo sabendo que ia ser pregado numa cruz, sem nenhum pecado, ele foi até o fim. E nós, sem merecer pela graça, pecadores que somos, muitas vezes achamos que podemos alguma coisa, que somos alguma coisa. Nós só somos alguma coisa se estivermos colados com Jesus, ao lado de Jesus. Sem Ele é derrota certa. Ainda mais nos dias que estamos vivendo, quando as pessoas sendo derrotadas, suicídios, pessoas deprimidas, pessoas jovens aí tirando suas vidas, porque não querem andar com Deus, não querem ter comunhão com Deus. Aleluia. Adiantando que, glória a Deus. Então, recapitulando aqui, uma das principais razões pelas quais Jesus orou a Deus foi para modelar uma vida de dependência e comunhão com Deus. Ou seja, Deus quer que nós sejamos dependentes dEle. Quando nós vamos a Deus em oração, nós estamos dependendo dEle, nós estamos buscando dEle a resposta. Muitas vezes nós fazemos do nosso jeito, achamos que somos capazes de fazer as coisas acontecerem, e às vezes dá um pulo na água, que estamos Goiás, porque não está buscando um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é vida de vitória, mesmo na angústia, mesmo nas aflições, mesmo os obstáculos da vida, não há derrota para aqueles que andam com Jesus. Glória a Deus. Não há. A palavra de Deus não mente. E a maior vitória que você já tem. Nós só precisamos continuar lutando, perseverando. Daí para isso precisamos orar ao Senhor, buscar o Senhor em oração, com Jesus nos deu esse exemplo. Marcos 1,35, nós podemos ler que levantou-se muito cedo Jesus, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. A prática regular de Jesus na oração destaca ali que Jesus tinha dado importância ao relacionamento com Deus, estabelecendo um exemplo para os seus seguidores, para os seus discípulos. Ao orar, Jesus mostrou que, embora fosse divino, viveu sua vida terrena em completa dependência do Pai. Em completa dependência do Pai. Quem não ora, porque acha que depende de Deus, acha que pode resolver sozinho. Meus queridos, nós não conseguimos nada se não for pela misericórdia dEle, se não for Ele em nossas vidas. Até o ar que nós respiramos, nós dependemos dEle. É verdade. Nós precisamos glorificar o nosso Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos também sendo gratos a Deus, agradecendo a Deus. Jesus, nas suas orações,
Também ele orava na hora das refeições, dando graças a Deus. Então ele era completo, era sendo Deus, e o homem foi até o fim, buscando um relacionamento perfeito com Deus. Além disso, as orações de Jesus eram uma expressão da sua natureza humana, como já disse. Os evangelhos fornecem vários exemplos onde as orações de Jesus revelam sua humanidade. No jardim do Getsemane, diante da crucificação iminente, Jesus orou. Aqui eu acho que é a oração mais cruel para o humano, mais dura. Todos conhecem o texto. Jesus orou: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Olha o lado humano de Jesus, falando com o Pai: se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 6,39, está esse texto. Esta oração revela o desejo humano de Jesus de evitar o sofrimento, mas é acompanhada por sua submissão à vontade do Pai. Isso destaca a realidade de que Jesus, em sua humanidade, experimentou o medo, a angústia e a necessidade de força. Ele busca a orientação de Deus. A Bíblia diz que ele sangrou, seu suor transpirou sangue. Mas Jesus estava ali agora, prestes a ser entregue para ser castigado. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que ele foi moído. Sabe o que é moído? Porque aquele chicote tinha umas garras de ferro na ponta do chicote. Quando batia ali, elas agarravam, puxava, saia rasgando tudo. Será que Jesus sentiu dor comigo, com você? E muitas vezes nós reclamamos, uma dorzinha na unha, uma coisinha de nada. Ele estava sofrendo dor, sofrimento. Mas antes disso, a palavra de Deus diz que ele transpirou sangue. E tanta agonia, de tanta dor. E ali, com certeza, Jesus teve medo. Humanamente, ali, seu lado humano, sua natureza humana, teve medo. Mas ali ele cumpriu o propósito e a obediência ao Pai. Ei, continue no propósito, obedecendo ao Pai. Não seja desobediente ao Pai. Jesus nos deu essa missão, nos deu essa garantia. Nós vamos entender, agora já encerrando, passando para o Senhor, pastor daí já. Teria muita, se formos falar aqui de tudo de Jesus, das orações de Jesus, falaremos que o mês todo não terminaria. Porque Jesus passou a maior parte do seu tempo orando, a maior parte do seu tempo buscando a presença do Pai. Qual é o tempo seu com o Pai? Você é filho de Deus. Qual é o meu tempo com o Pai? Quem não tem tempo com o Pai está dando tempo para Satanás, para o mundo. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, você não tem que cumprir as suas obrigações aqui. Não estou dizendo isso. Mas é preciso tirar tempo para estar com Deus, para buscar a Deus. Esse tema está falando sobre isso. Eu creio que Deus vai estar revestindo almas aqui, nesse período, e muitas pessoas vão estar aqui dobrando o joelho, orando aqui no coração, pastor daí. Porque parece que é um sacrifício tão grande. Mas meus irmãos, vamos ser sinceros, orar não é bom, às vezes você não gosta de orar não. Quem gosta de trabalhar? Isso, mas um exemplo aqui, quem gosta de trabalhar? Quem gosta de trabalhar? Eu não gosto, mas é necessário. A oração é a mesma coisa, é necessário, é preciso. Você acha que Jesus queria ficar no deserto, sofrendo? Você acha que Jesus queria ser humilhado da forma que foi? Mas é propósito. Vida com Deus é propósito, é renúncia. E esse
Encerrando, aleluia. O tema é muito bom, o tema é muito profundo. Além disso, a oração de Jesus era a expressão de sua natureza humana, já falei, então adiantando aqui. Sofrimento. Jesus teve sofrimento maior do que o meu e o seu, ao ser entregue para ser crucificado. Você não tem noção do que Jesus passou, mas por que ele passou por isso? Sem negar, hora nenhuma, sem pecar, hora nenhuma. Imagina você deixar que a igreja, você não vai fazer isso, mas se Deus tivesse um propósito com você, falar, olha, vou usar aqui pastor aí, semana que vem eu quero que o senhor passe uns 10 dias lá no terreiro de Macumba. O senhor fica ali no teu terreiro ali, na cumba de feitiçaria, isso seja faça diferença ali. O senhor conseguiria isso se tivesse regido diante de Deus? Jesus deixou o seu trono de luz, de glória, desceu sobre maldição, pecado. Ali diz que o mundo estava perdido, estava cheio da perdição do pecado. Satanás estava tomando conta. A Bíblia fala que Deus olhou e não viu justo sequer. Agora você imagina o sofrimento de Jesus deixando o seu trono de luz, e agora se fazendo maldição, andando ali com os pecadores, sendo injuriado, sendo cuspido no rosto. Meus queridos, vale a pena você continuar orando e buscando o Senhor. Sabe por quê? Para encerrar, agora encerra, pastor aí, passando a palavra do Senhor, abrindo aqui em Lucas. Ficou alguns textos aqui que eu queria passar, mas não tem problema. O mais importante, Deus já falou com você nessa noite. Não é muito, mas é você pegar um pouco e colocar em prática. Eu costumo dizer que o inteligente não é aquele que sabe muito, mas é aquele que põe em prática aquilo que sabe. Se você põe em prática um pouco que você sabe, você verá a glória de Deus na sua vida. Lucas 23, 34. Terminando, nós entendemos e vimos aqui que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, o que ele fez? Foi para o deserto, orar e jejuar. No decorrer da caminhada de Jesus no seu ministério, oração, oração, oração. Se eu for ler aqui os textos, são muitos, né, pastor? Orou por nós. Mas Jesus termina orando. Iniciou orando, seguiu orando e terminou orando, pregado numa cruz. A Bíblia não diz que está pregado numa cruz, mas o texto que você vai entender. Vai encerrar. 23, Lucas 23, 34. Olha a oração de Jesus como terminando ali a sua missão. Contudo, Jesus dizia, um parênteses aqui, dizia, para entender que ele diz mais de uma vez, não diz, contudo Jesus dizia, pode ser que ele repetiu algumas vezes. O que ele podia ter repetido algumas vezes? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Verso 35. O povo estava ali e todos observavam. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou a outros e a si mesmo não salvou-se? Se é de fato Cristo, Filho de Deus, escolhido, seja, salvou aos outros e não salvou a si mesmo. Sabe por que Jesus não salvou a si mesmo? Porque Ele escolheu salvar a mim e você. É forte isso. Ele tinha poder para mandar exército de anjo, destruir tudo, acabar com tudo. Ele precisa de Deus, de nós, não precisa de nós. Mas o amor dele foi tão grande que ele escolheu não salvar a si naquele momento, para salvar a mim e você. Será que vale a pena dobrar o joelho diante de Jesus? Será que vale a pena andar com Jesus? Reflita nessa noite. É o momento de reflexão para nossas vidas. Estamos dentro do
e só vai ficar de pé daquelas dores que estão vindo aí, nessa tribulação. A grande tribulação é depois, mas nesse sofrimento dos dias maus, só fica de pé aqueles que estão baseados, andando na palavra, vivendo a palavra, tendo a bom coração, na fé e adorando a Deus. Fora disso, não vai ficar de pé. Então, continue de pé. E aqui, para finalizar, o resto da história vocês conhecem. Aqui não se salvou a si mesmo, como homem, para nos dar a salvação. Mas depois, o que aconteceu com ele? Ele ressurgiu, ressuscitou. E diz lá em Mateus que toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Esse Jesus está aqui nesta noite. Esse Jesus quer dar com você. Só depende de você. E para dar com Jesus tem que haver comunhão, tem que haver oração. Aleluia. Que Deus te abençoe nesta noite. Já passo aqui a palavra do pastor daí, a oração. Pai, Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor, por esse momento, Senhor, que tem estado conosco para este tema, Senhor. Alcance